Oi, gente! Tô aqui, pra gente fazer, dar continuidade à leitura dirigida do livro O Vendedor de Sonhos. Para quem não me conhece, meu nome é Júlia, sou psicóloga clínica há 13 anos e eu trabalho, hoje, atualmente, com demandas relacionadas à autoestima, à autoconfiança, eu trabalho questões de autocuidado, o amor próprio e como isso tudo interfere na forma da gente se relacionar com as pessoas. Então, eu queria pedir para vocês, se vocês gostarem do vídeo, se vocês acharem que o meu conteúdo é importante, para vocês se inscreverem no canal, curtirem o vídeo, porque me ajuda muito aqui. Então, vamos lá. Hoje, a gente vai falar sobre o Minha Casa é o Meu Mundo, que é um capítulo que traz muitas reflexões importantes. Então, o Júlio, o mestre e o Bartolomeu, eles saíram da multidão aplaudidos e alguns até tiraram fotos, E enquanto o Júlio tentava se esconder daquela multidão de gente, o Bartolomeu fazia pose, que ele estava achando aquilo uma maravilha, E como o mestre não falava nada, o Júlio ficava puxando o Bartolomeu para ele não falar nenhuma besteira, para ele não fazer nada errado. Uma vez que ele, e ficava com raiva porque ele estava sendo babá de bêbado, Ele não queria ser babá de bêbado. E alguns jornalistas que estavam ali, eles anotavam tudo. Um pouco mais à frente, os conflitos do Júlio e do Bartolomeu começaram. E aí o Júlio começou a pensar, o que eu tô fazendo aqui? Para onde que eu tô indo, Porque sair atrás do mestre, do vendedor de sonhos, mas ninguém sabia para onde. E enquanto o Bartolomeu estava feliz por participar daquele grupo, o Júlio começou a ficar apreensivo. Ele olhava para cima, tentava relaxar. E ele pressentia que o mestre ouvia as dúvidas dele. E o Júlio começou a pensar aonde seria a casa do mestre? Aonde será que eles iriam morar? Como será que ia ser? Será que a casa dele era grande? Porque ele pensava, não, ele tem aparência de pobre, ele não deve ter muita condição. Então a casa dele, ele não deve ter casa própria. Mas a casa dele deve ter 3 quartos, para ficar cada um num quarto, porque ele não queria ficar com o Bartolomeu de jeito nenhum. Porque ele achava uma afronta ele ficar no mesmo quarto que um bêbado. Aí o Júlio começou a pensar que lá ia ter uma cama confortável, com lençóis limpos e comida saudável, porque ele estava muito cansado e com muita fome. Aí ele pensava, mas aí ele começava a ficar ansioso porque ele não tinha certeza, ele não sabia ao certo o que ia acontecer. O mestre cumprimentava todo mundo que ele via na rua. O Bartolomeu fazia a mesma coisa. E o Júlio, ele não conseguia fazer isso. E para não ser chato, ele respondia quem cumprimentava ele. A maioria das pessoas respondia sorrindo. E o Júlio começou a se perguntar de onde é que o mestre conhecia tanta gente, de onde ele conhecia todas aquelas pessoas. Mas ele não conhecia, porque para o mestre todo ser humano era conhecido, então ele cumprimentava todo mundo que ele via. Ele tinha prazer em cumprimentar as pessoas. Ele não apenas vendia os sonhos, ele vivia aquilo que ele vendia. Eles andaram muito, andavam e a tal da casa do mestre nunca chegava. Quando o Júlio não conseguia andar mais, eles pararam no cruzamento e o mestre falou que eles tinham chegado. Aí o Júlio olhou para a esquerda e viu um conjunto de casas populares brancas, pequenininhas, e pensou, meu Deus, não vai ter 3 quartos nessas casas, É casa pequena, esses quartos, não vai ter 3 quartos, não vai ter que ficar todo mundo amontoado. E aí o mestre olhou para a direita
e levantou a cabeça na direção de um prédio que estava atrás de um viaduto. Esse prédio parecia que tinham 8 apartamentos por andar, mas também estava muito cheio, com muita gente amontoada. E o Júlio começou a imaginar que não seria uma jornada fácil, né? Que aquilo ali não ia ser tão fácil como ele estava imaginando. E o mestre falou para eles não se preocuparem, porque ali ia ter espaço para todo mundo. E o Júlio perguntou onde era o apartamento. E o mestre respondeu que o apartamento dele era o mundo. E o Bartolomeu gostou da ideia, mas o Júlio ainda ficou pensando, né? Ficou sem entender. E aí o mestre falou que as raposas têm covis, as aves têm ninhos, mas o vendedor de sonhos, ele não tinha uma residência fixa. Aí o Júlio ficou assustado e começou a pensar se o mestre pensava ser Cristo, ou se ele estaria tendo um surto psicótico, apesar de ser superdotado, parecer ser muito inteligente. Uma vez que ele falava de Deus de uma forma não religiosa. E o Júlio começou a pensar quem seria aquele homem e onde ele estaria colocando a vida dele. Daí o mestre disse não ser o mestre dos mestres, mas apenas um menor dos que tentam entender. E o Júlio continuou perguntando quem era ele, e o mestre falou que já tinha falado para ele. Nesse momento, o Bartolomeu perguntou para o Júlio se ele não acreditava que ele era o chefe dos ETs. Daí o Júlio perdeu a paciência, gritou com ele e falou para ele ficar calado. Aí o Bartolomeu falou que ele era um intelectual de segunda classe e fez pose para a briga. E teve aí início o primeiro dos atritos entre os discípulos do vendedor de sonhos. Aí o mestre corrigiu o Júlio com muita delicadeza, né? Uma vez que ele expunha a nudez sem punir. As suas atitudes, elas machucavam muito mais do que uma punição. E ele falou para Júlio que por ele ser tão inteligente, ele sabia que o artista, ele interpreta a obra, mas ele não é dono dela. E queria saber por que o fato do Bartolomeu achar que ele era o chefe dos ETs deixava ele tão angustiado e pediu que ele fosse generoso consigo mesmo, pois era isso que queria, não obediência. E o Júlio pensou que o mestre deveria ter falado para ele ser generoso com Bartolomeu, mas aí ele lembrou, né, que durante a caminhada ele descobriu que quem não é generoso consigo mesmo jamais vai conseguir ser generoso com outra pessoa. E a generosidade era um dos sonhos que o mestre queria difundir no grande hospício social. Porque os normais, eles viviam isolados lá dentro do seu mundinho, né? E eles tinham perdido o prazer de doar, de abraçar e de dar uma chance. Generosidade não morava mais no coração das pessoas. E o Júlio sabia competir, mas ele não sabia ser generoso. Ele apontava as falhas e a ignorância das pessoas, mas ele não sabia colher. A desgraça alheia excitava ele muito mais do que o seu sucesso. Depois disso, ele ficou quieto e ficou pensando onde ficaria a casa do mestre. De repente, o mestre apontou para debaixo do viaduto e disse que ali seria o lar deles, que eles iriam morar ali, debaixo do viaduto. Pensa, um cara que era rico, né, era professor universitário, rico, né, bem de vida, agora foi parar debaixo do viaduto. O Júlio começou a passar mal, ficou tonto e teve saudades do edifício São Pablo, né, lá onde ele ia tentar suicídio, porque lá tinham colchonetes velhos
e panos velhos e sujos, né, para se cobrir, e um garrafão de água, onde eles tinham que tomar no bico. Ele nunca tinha visto alguém tão pobre quanto o vendedor dos sonhos, mas foi ele que livrou ele do suicídio. A coisa era tão ruim que até o Bartolomeu estranhou, o que fez com que o Júlio passasse a gostar dele. Bartolomeu coçou a cabeça, esfregou as mãos nos olhos para ter certeza de que ele não estava dormindo, né? Que ele não estava sonhando e que a realidade deles era aquela ali mesmo. Aí ele perguntou para o chefe, Bartolomeu perguntou para o chefe se ele tinha certeza que era ali mesmo que era a casa dele. Aí o Bartolomeu caiu na realidade e percebeu que ele tinha entrado na nave espacial errada, né? O Bartolomeu, ele já tinha dormido em diversos lugares, né? Ele já tinha dormido em lugares bons, na casa de amigos, em fundo de bar, em albergue, mas debaixo do viaduto ele nunca tinha dormido. E o mestre disse que ali era a sua casa e que eles teriam uma longa noite pela frente. A longa noite não queria dizer em dormir mal, em sentir dores nas costas, mas no terror que a noite provocava, né? Pensa ser debaixo de um viaduto de noite. E para o jantar, eles só tinham pães velhos e alguns biscoitos vencidos. O Júlio pensou em como um hambúrguer, que era uma comida que ele odiava, né, seria o que ele mais precisaria ali naquele momento. E após morder algumas bolachas, ele resolveu tentar dormir, na esperança de que no outro dia ele ia acordar e ia descobrir que aquilo lá era tudo um pesadelo, que nada daquilo tinha acontecido. Mas ele não conseguia descansar a mente, que virou um caldeirão de ansiedade. Ele tentou relaxar e pensou que agora tentou relaxar, pensando que agora ele fazia parte de um grupo excêntrico e que seria bom para a sua carreira acadêmica, uma vez que ele teria uma experiência social muito interessante. E ele começou a lembrar que sonhos sem riscos produzem conquistas sem mérito, né? Sonho que a gente não tem que arriscar, que a gente não tem medo, que a gente não fica ansioso, não vale a pena. E ele não imaginava onde que ele estava entrando, o que ia acontecer com ele dali para frente. Ele só sabia que ele tinha saído do microcosmo da sala de aula para o microcosmo social, que era desconhecido. E aí é que ele não dormiu mesmo, né? Pensando nessas coisas aí, que não conseguiu dormir. Aí ele começou a pensar numa outra técnica. E ele começou a lembrar das lições que ele tinha aprendido, né, durante esse tempo. Que a experiência, né, a experiência de sugerir esse estranho, a experiência de seguir o vendedor de sonhos era tão intensa que ele pensava menos no topo do edifício do que naquela casa, né? Ele pensava menos em estar no edifício do que ele pensava em estar ali naquele lugar. Embaixo, né? Embaixo do viaduto, ele pensava menos no suicídio e mais na caminhada. Então veio uma luz e ele teve um insight. Aí ele começou a pensar que todos deveriam sair sem rumo pelo menos uma vez na vida, para conseguir, né, achar o elo perdido que a gente tem com a gente mesmo. E esse pensamento desacelerou, né? Ele relaxou, ele ficou relaxado, ele desacelerou e ele começou a ficar com sono. Aí, nesse momento, ele entendeu que o que determina a maciez da cama é a ansiedade da mente.
e que só dorme bem quem repousa dentro de si. Então, quem não tá bem, a pessoa pode estar numa mansão, na melhor cama do mundo, que ela não vai conseguir dormir, né? Agora, se a pessoa estiver bem, estiver feliz com ela mesma, né, tiver uma boa relação com ela mesma, ela pode estar dormindo no chão duro, que ela vai dormir a noite inteira. E ele estava começando. Aí ele percebeu que ele estava começando a filosofar igual o mestre. Ele não sabia o que estava por vir. E o colchonete, naquele momento, virou o melhor dos lençóis. Bom, gente, por hoje é isso, né? Semana que vem eu volto com mais um capítulo dessa história super intrigante e emocionante.